Olá, eu sou a Tayana Rodrigues, sou ginecologista com pós em ginecologia endócrina e infertilidade e hoje a gente vai conversar sobre o nosso ciclo menstrual. Afinal, será que ele é mesmo muito importante? Afinal, você gosta ou não de menstruar? Você já reparou que nós mulheres temos várias fases ao longo do mês? Isso é por conta do nosso ciclo menstrual. Cada fase tem a sua importância. A gente, como mulher, tem uma ciclicidade, assim como vários eventos da natureza, como, por exemplo, as estações do ano ou as fases da lua, e cada fase tem a sua importância. Por isso, a gente vai conversar sobre isso hoje. O nosso ciclo menstrual é o período que vai entre uma menstruação e a sua próxima menstruação. Então, o ciclo não é só os dias de fluxo menstrual, é todo esse período que pode durar de 24 até 35 dias. Um ciclo com menos dias do que isso ou com mais dias precisa ser avaliado. Também é importante saber que é normal ter pequenas variações na quantidade de dias do seu ciclo menstrual. Então, a maioria das mulheres tem um ciclo de 28 dias, mas é normal que em alguns meses ela tenha um ciclo um pouco mais longo, de 32, ou um pouco mais curto, de 26. Ao longo de um ano, é normal que essa variação seja até de 9 dias, entre o ciclo mais curto e o ciclo mais longo. Agora, se você tiver alguma variação muito diferente disso, ou se tinha um ciclo muito certinho e de repente começou a passar meses com um ciclo mais longo ou mais curto, também é importante avaliar. Outra coisa importante a saber é que se você usa algum método contraceptivo hormonal, ou seja, pílula, injeção, se você usa algum método contraceptivo hormonal, como Dilmirena, injeção anticoncepcional, pílula anticoncepcional, você não tem ciclo menstrual. Você tem um ciclo artificial que é modificado pelos hormônios desses métodos. Mas quando a gente fala de fases diferentes do ciclo, a gente está falando de um ciclo natural, sem nenhum hormônio externo. O nosso ciclo é dividido em 4 fases. A primeira fase do ciclo é a menstruação. Então, ele começa no dia que a gente tem aquele sangramento vermelho vivo. A gente menstrua porque antes teve uma ovulação. Apesar da menstruação ser o primeiro dia do ciclo, ela só aconteceu porque antes teve uma ovulação. Então, essa primeira fase é caracterizada por níveis baixos de hormônios. E aí, esses hormônios vão começar a se elevar aos poucos. A segunda fase do ciclo é a fase ovulatória. Lá nos nossos ovários, a gente tem folículos, que são unidades que guardam os nossos óvulos. E esses folículos, eles são como bolsas de água que vão produzindo hormônios e vão crescendo até que seja o momento que ele vai eclodir para liberar o óvulo. À medida que esses folículos vão crescendo e se desenvolvendo, ele vai produzir um hormônio chamado estrogênio. É o hormônio mais importante da vida da mulher. É ele que é responsável por proteger o nosso coração, por isso que mulheres têm menos chance de ter infarto do que homens. Ele também protege os nossos ossos para a gente não ter osteoporose. Ele cuida da nossa pele, estimula colágeno. Ele também deixa a nossa região da vagina mais lubrificada, mais molhada. E também atua no nosso sistema nervoso central, nos deixando mais alerta e mais agitada. Então, o estrogênio e essa fase ovulatória é o momento que a gente vai se sentir mais produtiva e mais motivada a realizar as nossas atividades do dia a dia. A terceira fase é a fase ovulatória. Então, aquele folículo que estava crescendo, ele vai se romper para liberar o óvulo. Nessa fase, a gente tem uma elevada produção de estrogênio, já que o folículo chega no seu pico de tamanho. Logo, a gente vai ter muito mais animação e motivação para as nossas atividades. Outra coisa interessante de você saber é que, para a gente produzir estrogênio, a gente precisa primeiro de colesterol, do colesterol bom. Esse colesterol vai se transformar em testosterona. E a testosterona, por sua vez, vai se transformar em estrogênio. Então, mulheres que estão ovulando, que estão menstruando, elas têm níveis adequados de testosterona. E se no meio do ciclo, ou seja, nessa fase ali que a gente vai ovular, a gente tem altos níveis de estrogênio,
significa que a gente também tem altos níveis de testosterona. Então, é essa a fase que você se sente mais de bem com a vida, com bem-estar, animada, motivada, se sentindo plena, linda e animada. Já ouviu falar que a autoestima de macho poderia ser encapsulada? É porque homens têm testosterona muito elevada. E aí, nessa fase ovulatória que a gente tem esse gostinho de se sentir tão bem e tão perfeito na vida. Essa fase ovulatória, ela em geral acontece ali no meio do ciclo, entre o 12º ao 16º dia do ciclo menstrual. E é nessa fase que você, se estiver querendo ter filhos, precisa ter relações sexuais. Nesse momento, como os níveis de estrogênio estão muito elevados, a sua secreção vaginal tende a ficar mais fluida e você tende a se sentir mais molhada, com a calcinha mais úmida. São os melhores dias para ter relação se você quer engravidar. Agora, se você não quer, então são os dias para você correr e se esconder. E a quarta e última fase do ciclo menstrual é a fase lútea. A ovulação, então, já aconteceu e aquele folículo que se rompeu vai se transformar em um corpo lúteo. Esse corpo lúteo, por sua vez, vai produzir um outro tipo de hormônio, que a gente chama de progesterona. Ele ainda produz estrogênio, mas em níveis muito mais baixos. O hormônio que vai prevalecer agora é a progesterona. A progesterona, ela também vai ter várias funções importantes no nosso corpo. Ela vai fazer vasodilatação, então vai melhorar o crescimento capilar, por exemplo. Mas essa vasodilatação também pode causar inchaço nos membros inferiores. Ela também faz com que as glândulas mamárias fiquem mais inchadas, então a nossa mama tende a ficar um pouco maior e às vezes até dolorida. E a progesterona no sistema nervoso, ela tende a nos deixar mais lenta, nos convidando a reduzir o ritmo. A progesterona também tende a aumentar o nosso sono. Então, essa fase que vem logo ali antes da menstruação, já que é a última fase do ciclo menstrual, é um convite para você começar a desacelerar. Afinal, no período menstrual, você vai precisar dar uma pausa, descansar para recarregar as suas energias para o novo ciclo que vai começar. No final dessa quarta fase, dessa fase lútea, os nossos hormônios começam todos a cair. E essa oscilação hormonal pode mexer lá no nosso cérebro. Tem mulheres que vão ter mais sensibilidade a essas mudanças e tem mulheres que vão ter menos sensibilidade. Quem tem mais sensibilidade tende a ter mais sintomas daquilo que a gente chama de TPM, ou tensão pré-menstrual. Mas eu gosto de chamar desse período por um outro nome. Eu gosto de chamar de tempo para mim. Porque, como vocês puderam perceber, cada fase do ciclo tem a sua predominância de hormônios e de características na mulher. Logo, esse momento pré-menstrual é o momento para você refletir sobre o seu ciclo, sobre o seu mês. Como ele foi, quais atividades ou quais eventos te impactaram. Se você estiver muito nervosa nesse período, será que no seu mês não aconteceu alguma coisa que justifique isso? Ou se você estiver mais emotiva, será que nesse momento, durante o ciclo, aconteceu algo que te deixou mais para baixo? Isso é importante para a gente começar a se conhecer melhor e para a gente poder avaliar maneiras de fazer com que o ambiente externo e essas alterações e eventos do dia a dia impactem menos nas nossas emoções. Então, o momento pré-menstrual é um momento que você precisa reservar um tempo para cuidar mais de você, para que quando chegue o seu novo ciclo, a sua nova menstruação, você finalmente pare, recarregue as suas energias para começar tudo de novo no novo ciclo. Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de enviar para suas amigas, para lembrá-las que a gente não precisa ser altamente produtiva o mês inteiro. A gente também precisa respeitar os nossos momentos de pausa e descanso. E se você gostou desse vídeo, não deixe de me acompanhar aqui no canal, afinal, toda quinta-feira a gente tem um vídeo novo. Te espero no próximo vídeo.